Fala pessoal, tudo bem? Tá começando o Tempo de Galo número 1 e como o próprio nome sugere, Tempo de Galo, estamos em O Tempo Esportes. Deixe o seu like, curta, compartilhe o nosso canal e Galo, bom, não preciso falar mais nada. Eu sou Leandro Colombo, tá aqui as minhas redes sociais, repórter setorista do Galo em O Tempo Esportes e aqui é um espaço único, exclusivo para a gente falar de Galo. Então a ideia aqui é a gente trazer repercussões de jogos, de acontecimentos, enfim, tudo que foi interessante para o torcedor e para a torcedora do Galo, a gente vai trazer, vai debater, vai repercutir e eu conto demais com a participação de vocês. Então, desde já, por favor, se você gosta do nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe aqui esse vídeo com a Atleticana e vamos junto resenhar de Galo. Tá começando o Tempo de Galo número 1. E o Tempo de Galo número 1 começa com a estreia dos profissionais do Atlético diante do seu torcedor na Arena MRV, empate com o Tombense por 0-0. E a ideia aqui não é a gente falar de campo e bola, tá? Pode até ser que em algum momento a gente trate taticamente de algum ou outro acontecimento, mas a gente tem todos os programas para a gente repercutir resultado, como é que foi a atuação do Galo. Então aqui é um espaço para a gente ir um pouco além, fazer uma reflexão um pouco além e vamos falar do final da partida. Isso mesmo, do final em que a torcida do Galo vaiou os jogadores diante do 0-0 contra o Tombense. E aí, naquele primeiro momento, no meu modo de enxergar início de temporada, no meu modo de ver o começo de um trabalho, me desagrada bastante o torcedor vaiar o time. E na transmissão de O Tempo Esportes, inclusive, eu disse que eu condeno, eu não gostei e não concordo com as vaias. Não sou sommelier de torcida, mas eu tenho a minha opinião, enquanto o cara que acompanha o Atlético e percebe ali o termômetro das arquibancadas. Eu não achei certo para o momento, cabível para o momento, e já já eu explico por quê. Mas o meu amigo, meu parceiro e nosso comentarista da transmissão de ontem, o Lélio Gustavo, ele levantou um ponto que me fez pensar e concordar com ele ao final da jornada, já de cabeça mais fria, já afastando o resultado do contexto. Ele disse assim, ou mais ou menos assim, olha, essa vaia não é especificamente para o 0-0 contra o Tombense na estreia dos profissionais em 2026. Essa vaia é mágoa, pelo que aconteceu no passado recente do Atlético. Aí, evidentemente, o Lélio está se lembrando de 2024, está se lembrando de 2025, da perda das duas finais continentais. E o Lélio está completamente coberto de razão. É mágoa que a gente tem sentido do torcedor do Atlético. E aí, para me justificar, né? Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, início de trabalho tem que ser encarado como início de trabalho. Eu acho que quem não correspondeu nos últimos anos, ele tem a chance de começar uma temporada melhor. Isso vale para vários jogadores do elenco. Eu acho que quem está sendo contratado agora tem que ser encaixado aos poucos. O Renan Lodge é um baita de um jogador. O Maicon, para mim, é um jogador que pode ser proveitoso. O Preciado, que nem jogou, para mim, pode se transformar numa ótima contratação do Atlético. Em condições de temperatura, pressão e tudo mais normais, deveria ter tempo para esses caras se encaixarem, deveria ter tempo para esses caras corresponderem. É o meu modo de enxergar o início de um trabalho. Por isso que vaia, para mim, é incabível. Mas no contexto do Atlético eu entendo totalmente. E entendo que Sampaoli, entendo que jogadores e entendo que diretoria vão ter que correr dobrado para deixar uma impressão positiva já na reta inicial de trabalho. E por que eu falo isso? Porque o torcedor está impaciente. Eu acho até que a janela do Atlético tem sido positiva. Eu acho que a diretoria do Atlético tem dado uma boa resposta quanto às carências do time e todo mundo sabe de quais peças ainda o Atlético precisa e são necessárias. E está na boca de todo mundo, né? Literalmente. É um camisa 5, é um camisa 9, é um camisa 10 e é um zagueiro. Inclusive, perguntei isso para o Sampaoli na entrevista coletiva, tá aí para você assistir nos canais de O Tempo Esportes. O Sampaoli dizendo que precisa de um zagueiro pela direita. Então, retomando o raciocínio, eu acho que o Atlético tem feito uma boa janela, ainda precisando desses jogadores que eu acabei de mencionar. O Sampaoli tem sido atendido, mas, quer queira, quer não, a gente chegou aí no inicinho, né, da segunda quinzena de janeiro e a gente já tem 2 protestos. E protesto eu acho legítimo, desde que não tenha violência, desde que ninguém seja atacado
né? Eu acho que protestar de forma pacífica é legítimo. Ainda que, para mim, novamente, no início da temporada, ele tenha sido talvez fora de time. Mas eu não estou aqui para julgar a atitude do torcedor. Não mesmo. Então esse torcedor ele carrega consigo tudo o que aconteceu de negativo e, infelizmente, na história recente do Atlético desses últimos 2 anos, tem acontecido muitas coisas negativas, né? Então o torcedor ele vai cobrar o time de 2026 pela perda da Libertadores de 2024, pela perda da Copa Sul-Americana 2025, e se eu acho que isso é justo? Definitivamente não. Eu acho até que o plantel mudou bastante desde então. Mas é assim que funciona a cobrança no futebol, é assim que funciona a cobrança em time grande. E o torcedor do Atlético, quando a gente percebe na Arena MRV, quando a gente percebe nas redes sociais, quando a gente percebe até sendo parado eventualmente por um ou outro torcedor, algum que manda uma DM pra gente, a gente percebe a impaciência do torcedor do Atlético com o time. E aí, eu acho que a melhor forma de dar essa resposta é sendo rápido e trabalhando calado. Eu acho que jogadores, diretoria, e para não dizer por que não o treinador, o Sampaoli também perdeu a Copa Sul-Americana, eu acho que eles estão mais em dívida do que com crédito com a torcida. Então, neste momento, o mais correto é trabalhar e trabalhar silenciosamente e rápido. E rápido, sabe por quê? Porque estamos numa semana de clássico. Vem aí o clássico contra o América, vem o super clássico contra o Cruzeiro. Então perceba, né? Um clássico contra o América, se o Atlético eventualmente não ganha, já vai para o seu quarto jogo da temporada, o quarto sem vencer. Isso, obviamente, leva a pressão para o superclássico. Superclássico este, na Arena MRV, em que o Cruzeiro tem levado a melhor, historicamente. Então, some ao fator de agora coisas que vão ficando marcadas no torcedor, né? Como, por exemplo, esse retrospecto negativo contra o Cruzeiro. E aí o atleticano, ele não quer saber, cara. Ele não quer saber se o time está no início, se o Sampaoli está encaixando as peças, se o Maicon, se o Renan Lodge, se o Preciado, se o Alaminda estão assimilando a ideia de jogo. Ele quer vencer o Cruzeiro na Arena MRV, onde ele tem perdido. É a sua casa. Isso mexe com orgulho, isso mexe com o ego, isso mexe com o sentimento do torcedor. Então não tem como dissociar o que o atleticano está sentindo do momento do time. Volto a repetir aqui, em circunstâncias normais, eu queria que o início de temporada fosse tratado como início, mas não é assim que tem funcionado por causa da herança que o Atlético herdou dos últimos anos. E os últimos anos foram de perdas de competições. Ganhou o Mineiro, né? Engraçado, a gente está falando de Campeonato Mineiro, de crise de Campeonato Mineiro. O Atlético é o atual campeão mineiro, o atual hexacampeão, e nada disso adianta para a gente ter a exata dimensão de que o atleticano ele quer muito mais. Então a impaciência do torcedor está muito grande. Eu não sei o que o meu editor vai colocar aí, tá? No título, mas eu colocaria, né? Que a impaciência do atleticano ela está no limite e já no início de temporada. Me agrada? É da forma como eu esperava? Não. Com certeza também não é a forma como o torcedor do Atlético esperava, mas é a realidade. Nessa temporada em que as competições começam muito cedo para valer, a gente já tem Campeonato Brasileiro no início de janeiro, o Atlético, pela especificidade que tem em relação a tudo que aconteceu nos últimos anos, ele vai ter que dar resposta muito rápido. Eu acho que qualquer clube grande, você espera, né, que por mais que o planejamento ali exista, por mais que seja um início de temporada, uma subida, né, uma curva em que a tendência é crescer, no Atlético esse processo vai ter que ser acelerado. E não está falando um cara aqui que acha que o resultado tem que vir imediato. Mas eu compreendo, eu volto os meus olhos para o passado e eu vejo uma torcida do Atlético bem decepcionada, bem machucada, bem ferida, uma torcida que protesta 2 vezes em menos de 15 dias. Então, não tem como a gente tapar os olhos para a realidade. Eu espero vocês no próximo episódio do Tempo de Galo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário para a gente trocar cada vez mais ideia a respeito do momento do Galo. Esse é o espaço, tá? O Tempo de Galo é voltado exclusivamente para você, torcedor do Galo, e a gente volta a se falar no Tempo de Galo número 2. Valeu!